טוב, פרק ח' בדרך קניית הזהירות, no Message Sharim que tem aí, página membeit. Oitavo pérec. E nem, sim, sempre o sistema, é muito importante lembrar o sistema. A gente já falou do que é a Zrizut, o que é a agilidade, quais são quais são as partes que compõem. A agilidade, a gente falou duas partes, a agilidade para começar e a agilidade para terminar, a gente falou talvez é quantitativa e qualitativa, fazer as coisas de forma ágil, rápida, e também fazer elas até o final de forma séria. E agora a gente vai falar, tá bom, é bonito, agora como a gente faz para atingir as Zrizut, como a gente consegue adquirir essa midah na prática. Fala o Message Sharim. Hinei, האמצעים אשר נקנה בם הזריזות, הם אותם אשר נקנה בם הזהירות. Fala o Message Sharim, de forma geral, os meios que temos para adquirir a Zrizut, para adquirir a agilidade, são os mesmos meios que temos para adquirir a Zehirut, a cautela, que a Zehirut, que nem a gente lembra, é a midah que a gente trabalhou antes da Zrizut. O Madrigoteihem que Madrigoteihem, e a divisão de níveis da Zehirut, que a gente encontrou lá, daqui a pouco a gente já repete, aqui também elas são válidas. Como eu escrevi lá em cima, o ponto da Zehirut e da Zrizut, ou seja, da cautela e da agilidade, são muito próximos. E não há diferença entre eles, só que um é nas mitzvot positivas e outra nas mitzvot negativas. Em outras palavras, fala o Message Sharim o seguinte: existem duas midot que são midot irmãs, dois lados da mesma moeda. Um lado que te impede de fazer o errado e algo que te incentiva a fazer o certo. O que te impede de fazer o errado é a Zeirut, é o fato da pessoa pensar antes de fazer tudo o que ele for fazer. De ele ser uma pessoa que vive com Heshbon, uma pessoa que vive com contabilidade e que não deixa as coisas acontecerem per si. Isso impede a pessoa de fazer o errado. Mas isso ainda não empolga a pessoa, isso ainda não leva a pessoa a fazer o certo. Isso ainda não é suficiente para criar o incentivo. Para isso você precisa chegar nas Zrizut. Fala no Message Sharim, mas os meios de comprar, de atingir, de adquirir a Zehirut e os meios de adquirir as Zrizut são os mesmos. Alguém lembra dos meios? Todo mundo aqui lembra, porque todo mundo já fez isso, não é? Todo mundo já é Zahir, a gente já está aqui no meio das Zrizut, não é possível. Alguém lembra dos meios? A gente falou 3 etapas, não é? Begadol, de forma geral, se a gente for resumir o que é necessário para a pessoa adquirir a Zehirut, e é o mesmo para a Zrizut, é o fato da pessoa entender quão significativas são as suas ações. Quanta diferença faz se ele faz um pecado, ou se ele deixa de fazer um pecado, e no nosso caso, se ele faz uma mitzvah ou se ele deixa de fazer uma mitzvah. A gente dividiu isso em 3 etapas. Tem a etapa Leshleimei Adat, as pessoas mais desenvolvidas que elas, todo o almejo delas, tudo que eles querem na vida é a Shleimut, é a plenitude, é a perfeição, fazer as coisas como se tzarich. Tem abaixo disso Labeinonim, as pessoas medianas, que para eles o que fala é o assunto do kavod, é o status que a pessoa vai ter, onde ele atingiu, qual o patamar que ele vai ter. A gente falou, quando você trata do Olam Haba, você se importa tanto com o teu patamar e com o teu status e com a tua posição no Olam Hazé, você quer ser uma pessoa hashuv. Não necessariamente da forma negativa, todo mundo tem a necessidade de ser importante. Então, quando você fala da necessidade de ser importante no Olam Shekuló Aroch, no Olam Haba, e o último nível, que é o nível mais baixo, é que a gente falou do Sachar Va'onesh, da pessoa entender que quão desastrosas são as suas consequências. E aí a gente, lembrando só, isso é importante, que nesse último nível, vou falar disso daqui a pouco. Então, na verdade, a gente falou, Bismanó, na Zehirut, que esses 3 níveis a gente tem na pessoa, todo mundo tem um pouco de cada um desses níveis. Todo mundo tem um pouco de... Eles podem se relacionar a 3 dimensões da pessoa, podemos falar assim. Na dimensão da Neshama, na dimensão do intelecto, a pessoa entende que ela quer ser o melhor possível. Então, e a pessoa entende que se faltar algum ponto, se faltar algum detalhe que ele não fizer, ele vai perder a Shleimut.
na direção, na dimensão emocional, na dimensão que a gente chama do ruach, do espírito da pessoa, ela quer se sentir, isso já não é mais que não tem a ver com entender, tem a ver com sentir. Sentir que ele é importante, ele quer saber, ele quer vivenciar que ele tem o kavod. E por último, na nefesh, que é o lado mais carnal, é o lado mais ligado ao corpo, a pessoa entende a linguagem de prazer e sofrimento. A pessoa não quer sofrer, ninguém quer sofrer. Ninguém quer ter amargo, todo mundo quer ter uma vida boa. Então, esses três níveis, eles existem tanto de forma geral, tem pessoas que são mais ligadas a cada um desses níveis, de acordo com o desenvolvimento espiritual de cada um, mas também eles existem dentro de cada uma das pessoas. O Mesilat Yesharim fala, olha, a mesma itbanenut que a pessoa tem que ter, a mesma meditação, o mesmo esclarecimento que ele tem que ter frente a Zeirut, ele tem que ter frente a Zerizut, tem uma diferença. A Zeirut, ela é negativa. Ou seja, quando eu vou entender por que eu não devo fazer um pecado, porque eu devo me afastar do mal, eu preciso entender quão ruim é o mal. Que nem a gente falou, quando a gente falou sobre Sahar Ve'onesh, a gente falou sobre a recompensa e o castigo, que a principal ideia que a pessoa tem que adquirir quando ele fala sobre castigo na Torá, não é Chas v'Shalom, o medo do próprio castigo, e sim entender como a haverá é ruim. Ele tem que fazer essa tradução na cabeça, mais do que na cabeça, na compreensão interna. Se o castigo, o mal que vem, a dor, o sofrimento que vem como consequência da haverá, ele vem te explicar como a haverá própria ela é ruim. Como a doença ela é ruim. Ela não é, isso é um sintoma do mal que está escrito na haverá. Isso a pessoa tem que traduzir. Então, quando a gente fala sobre mitzvot positivas, quando a gente fala sobre mitzvot aseh, tem que mudar um pouco. A pessoa não tem que entender não pode meditar, não deve meditar sobre o lado negativo. Ele deve meditar sobre o lado positivo. Quão importantes são as ações dele, quão significativas são as mitzvot dele, como as mitzvot dele, na verdade, levam ele a shlemut, levam ele à plenitude, ou como as mitzvot dele fazem com que ele atinja um status e um patamar alto na escala verdadeira da vida, ou como as mitzvot dele, na verdade, vão trazer para ele o bom e o prazeroso e o doce. Por quê? Muito simples. Quando a pessoa, isso aliás é correto em Hinuch também, quando você quer educar uma pessoa a não fazer algo, nesse ponto você pode usar a ameaça como uma ferramenta. Existe um lugar, você fala, olha, você não pode ir para tal lugar. Se você for para tal lugar, as consequências vão ser X, Y, Z. Aí a pessoa tem essa conexão cognitiva de que ir é ruim. Ele cria na cabeça dele essa ligação entre fazer o mal traz o mal. Porém, quando a pessoa ela tem que fazer o bem para esse... Todo mundo... Os adultos também criam essa cognitividade. É verdade, é um nível mais baixo da cognitividade. Mas a pessoa também tem isso. Ela liga Tem técnicas de dieta que fazem isso. Ou técnicas de... Sim, vale para tudo. Não é só no mundo espiritual, mas também no mundo espiritual. A pessoa liga, quando você entende que ações ruins trazem más consequências, isso é uma equação lógica, uma equação que faz sentido. Porém, quando a pessoa acha que ela tem que fazer o bem, e todo o motivo que ele tem que fazer o bem é para escapar de alguma coisa ruim, então você não está incentivando a atingir alguma coisa, você está incentivando ele a fugir de alguma coisa. E a pessoa se sente perseguida. Aí a pessoa se sente que o que ele está fazendo, na verdade, tudo que eu estou fazendo não tem nenhum valor per si. A mitzvah que eu estou fazendo, ou a boa ação que eu estou fazendo, não é que ela realmente é importante. Eu só preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou estar sendo perseguido, eu estou sendo castigado. E aí, no final das contas, em vez de criar uma conexão, isso cria um antagonismo, porque a pessoa fala, cansei. Eu não quero mais ser perseguido, para de me perseguir. Eu não quero que a Torá me persiga mais. Por isso, quando a gente cria, tanto em nós mesmos, e quem é responsável por outros, também por outros, quando você incentiva pessoas a fazerem coisas positivas, a criar, a fazerem ações proativas, o foco não deve ser o negativo. O foco deve ser, olha, veja como é importante, como é central, como é significativo o que você está fazendo, quando a diferença faz para o mundo e para você, o fato de você estudar mais uma hora de Torá, o fato de você vir para desfilar. Olha como isso cria em você. E não falar para ele, olha, se você não vem para desfilar, você é um zero à esquerda. Pode ser que é verdade, mas não é isso que vai fazer a pessoa, que vai levar a pessoa a fazer o bem, porque ele vai falar, uma hora ele vai falar, cansei. O lado, a Zeirut, o negativo é para você deixar de fazer coisas erradas. O positivo é para você ter um incentivo de fazer
o bem, de fazer o lado certo. Mas, no final das contas, o ponto central é entender que o que a gente faz ou deixa de fazer é muito significativo. Faz toda a diferença do mundo. Que adolescente você vê de... Mas, na verdade, tem um ponto muito verdadeiro. Eles, na verdade, falam, olha, para de me perseguir. Eu falar que a pessoa se baseia nas coisas positivas, fazer elas como castigo, é muito pesado. É muito pesado e ela não... afasta a pessoa. Sim, no final das contas, Hashem acaba a visão que ele tem da relação dele com Deus acaba sendo uma coisa muito escura, muito triste, muito deprimente, muito angustiante. Não é assim que tem que ser. A pessoa nunca vai conseguir, que nem a gente falou, o objetivo final das Rizut é que a pessoa esteja empolgada, ela faça as coisas por amor, ela de si mesmo queira fazer o bem. Uma pessoa que ela só faz o bem porque ela está fugindo, ela tem medo, ela nunca vai querer fazer o bem. O bem não tem nenhuma significativa para ele. Ele está morre de medo. Uma hora ele cansa também. E como o bem e o mal não são algo, é algo que a pessoa precisa ter um mínimo de abstração. Escutei alguém que falou que a corona ajuda a gente nisso. Que a corona também precisa de um pouco de abstração. Você não vê a corona. E você também não sente imediatamente que as suas ações têm consequências ou não têm consequências. Mas você tem que abstrair um pouco, evoluir um pouco a sua forma de pensar, para entender que você tem que ser responsável. Assim também com Torah e Mitzvot. A pessoa não sente as consequências do Hilul Shabbat. Mas se a pessoa souber abstrair um pouco, entender um pouco a mais, um pouco mais a fundo, por isso, aliás, fora, para a pessoa realmente poder entender qual é a ferramenta que a gente falou que a pessoa usa para entender o significativo das suas ações. E na Zeirut, a Torá, muito bom, todo mundo sabe. Quando a pessoa estuda a Torá, quando a pessoa entende primeiro o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, ele também entende o significado de cada coisa e o motivo de cada coisa e o que tem por trás, e como as coisas elas se completam, como as mitzvot se completam, como a conexão com Hashem, ela traz o bem. Esse desenvolvimento intelectual leva a pessoa a consequências, a ações. Ele muda a sua forma de viver, a sua forma de ver a vida, a sua forma de enxergar tudo, e ele entende que fazer ou não fazer faz muita diferença. Deixar de abrir mão de alguma mitzvah, você tem que saber que isso tem um preço, quer dizer, mas eu tenho um preço. Você está deixando de alcançar um nível, você está deixando de conquistar. Na verdade, o oposto, né? É o oposto da Tfissá, que o Mitzvah Shalem, desde o começo do livro, ele vem, de certa forma, sobrepor. Ele fala, tem dois lados que a gente tem que tomar muito cuidado. Um lado é um lado de uma pessoa que ela vive só de forma técnica, ela faz as ações das mitzvot, mas o interior dele não tem nada a ver com a Kadosh Baruch Hu, não tem nenhuma ligação com Hashem. Isso é um problema que ele critica na Akdamah. Mas o outro lado também é verdadeiro. O fato da pessoa achar que, o importante é que, no geral, eu estou fazendo. O importante é a intenção, o importante é o coração. Só o coração. Isso quer dizer, ele diz, a minha conexão com a Hashem não é uma ciência. É algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção, algum tipo de... Vem uma mensagem, ele fala, não, é uma ciência. Então, existe uma técnica, existe uma fórmula, existe algo que você precisa se desenvolver. Enquanto, matematicamente falando, estatisticamente falando, se você faltar, vai faltar lá na frente. Se você deixar de se empenhar aqui, óbvio, não exige da pessoa algo que ele não pode fazer, mas o que você sim pode fazer, se você abrir mão, se você deixar de fazer, se você for molenga, no final das contas, quando você quiser o resultado não vai estar lá. Não espere, não se engane. Não espere que você vai atingir a Avat Hashem, você vai atingir o amor a Hashem, sem construir isso de uma forma metódica, de uma forma shitatit e de uma forma constante. Isso não existe. Isso, como nada na vida, na verdade, né? A gente não tem essa expectativa em tudo que é sério na nossa vida. Ninguém tem expectativa, nenhuma pessoa adulta, tem expectativa que sua conta no banco vai se preencher sozinha. Acontece, mas não quer dizer que ninguém pode, uma pessoa que vive com essa expectativa, primeiro ele vai ser muito frustrado. Depois ele vai acabar em lugares muito perigosos. Assim também, a pessoa que tem um pouco mais de consciência, ele não pode achar que a sua saúde vai se desenvolver sozinha, sem você tomar nenhuma medida, sem você fazer nenhuma, nada. Você não tem força, você não está afim, você não quer levar em conta a consideração.
Mas a pessoa que para e pensa e fala, olha, eu sei que o que eu fizer agora que eu sou jovem vai influenciar, e o que eu não fizer agora quando eu sou jovem, eu não vou ter como consertar depois. Quando chega no campo da Torá e mitzvot, a gente não está acostumado a pensar dessa forma. A gente fala, beseder. O importante é que eu estou begador no caminho certo e eu estou fazendo o que eu posso. Agora eu estou ocupado com outras coisas. Mais para frente eu vou virar tzadik. O beseder, que nem todas as desculpas que a gente viu na Zeiru, né? Eu não sei, eu durante muitos anos, uma hora cai a ficha, mas você fala, beseder, eu vou estudar a Torá. Vai chegar o dia que eu vou sentar e eu vou estudar a Torá, vai chegar o dia que eu vou sentar e vou melhorar meu Shabbat, vai chegar o dia... E uma hora você cai na real que não vai chegar. Se você não trabalhar, se você não construir, se você não der um passo à frente, se você não começar a fazer hoje o que você precisa fazer para que isso chegue, não vai chegar sozinho. Não adianta querer esperar que um dia você vai sentir alguma conexão Irat Shamayim. Você vai sentir Irat Shamayim, algum dia você vai atingir algum nível de Irat Shamayim sem você trabalhar para ter Irat Shamayim. Não vai. Então é bom se realizar, quer dizer, como se fala isso em português, estou traduzindo do inglês agora, realize. É bom a pessoa tá consciente de como funciona, mas, de novo, se na Zeirut a gente falou do lado negativo, aqui a pessoa tem que focar bastante no lado positivo, saber quão importante, quão significativo são a Torá, as mitzvot que ele faz, a Avodat Hashem dele, a Avodat Amidot, cada vez que ele engole um sapo. Se a pessoa soubesse quanto ele cresce cada vez que ele engole um sapo, eu vou dar um exemplo muito prático e muito importante e pouco conhecido. A gente sabe muito bem que quando a pessoa não usa os olhos dele, ele vê coisas que ele não deve ver, isso traz para ele uma tumá muito forte. Ele desconecta ele de todos os conceitos e os conteúdos de Kodesh. Tem uma pessoa que ela está com os olhos sujos, que ela não está com os olhos limpos, para ele sentir, para o coração dele conseguir se conectar com a Torá é muito difícil. Realmente é muito difícil. Tumá, a palavra tumá em hebraico vem da linguagem atum. Se alguém quiser saber o que é tumá é quando você sente que está tapado. Que eu não consigo ver, não consigo me conectar, eu estou frio, eu estou seco, eu estou distante. A pessoa que não cuida dos olhos dele, no final das contas, ou cada um, ele vai desenvolvendo, ele vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo a conexão dele com a Torá. Então, isso é muito triste. O problema é como é que eu recupero isso. É muito legal, mas nossa, fui jovem, ou mesmo hoje, a pessoa acaba escorregando, acaba deixando no dia. Como é que eu recupero minha Kedushá? Como é que eu recupero a minha sensibilidade? Paulo Steipler, perguntar nossa pergunta para o pai do Rav Chaim Kanevsky, Rav Yaakov Israel Kanevsky, o Steipler falou que cada vez que a pessoa, ela mitgaber, que ela se sobrepõe e não olha algo que ele tem vontade de olhar, que ele tem desejo de olhar, ele fala, não, Zé Assur, eu sei que isso vai me fazer mal. Ele fala que do chá que entra na pessoa naquela hora é maior do que a tumá que entra na pessoa se ele tivesse olhado. Então, se a pessoa entende que cada vez que eu ganho do Yetzer Hara, cada vez que eu venço o Yetzer Hara e eu não olho o que eu não deveria olhar, eu estou me purificando, eu estou me refinando, eu estou me conectando com a Kedushá. Ele tem um incentivo muito maior, ele tem uma vontade muito maior, vale a pena. Vou dar um outro, na verdade, tudo que eu estou falando aqui são exemplos de coisas negativas, mas eu vou dar um outro exemplo. Na verdade, eu não escutei isso, Bichlal, ligado à Torá, mas é bonito e pode ser usado em várias áreas. Tinha um casal, escutei isso de uma terapista de uma mulher que faz terapia de casais. Tinha um casal que a mãe do menino, a mãe do homem na família era uma senhora viúva, muito coitada, sofreu muito na vida, mas ela fazia questão de que todos soubessem que ela era coitada e de que todos que todos façam parte do seu sofrimento e sofram com ela. Então, toda vez que eles vinham passar lá Shabbat, era muito difícil. Era pesado, eram muitas críticas com a nora. Ela sempre tinha um comentário, sempre tinha alguma coisa para falar, sempre tinha alguma coisa para reclamar. E a nora entendia que era uma mulher coitada. Mas quanto já dá para engolir? De novo. Uma hora ela falou, não quero mais ir para a mãe. Quer dizer, eu entendo. Eu sinto muito. Eu sei que tua mãe, a gente não tem... Mas como é que... Não dá, entendeu? Já passou do... A relação, às vezes, de nora e sogra já é uma relação um pouco tensa. Ainda mais numa situação dessas. Então, eles foram conversar com alguém.
lembro se foi uma terapista, agora eu estou pensando, talvez foi não lembro mais de onde eu escutei isso, mas eu com certeza escutei, ele falou, não, vocês têm que mudar na cabeça, fazer um switch. Mudar na cabeça. Para você, a crítica da sogra, com certeza, ela vem como algo ruim. Mas pensa assim, quantas vezes, ele perguntou para o casal, quantas vezes ela critica, ou ela reclama, ou ela molesta quando vocês estão na Shabbat? Aí a mulher falou 10, o marido falou 20. Ele estava mais preocupado ainda. Ele falou, não, a mulher falou, não chega a 20, são 10. Não, são 20. Então, são 10 ou 20, vamos fazer assim. Se o número for mais próximo de 20, você tem que cozinhar para o seu marido uma refeição que ele gosta. Se o número for mais próximo de 10, você tem que levar sua esposa para um restaurante. Agora, eles iam para Shabbat e fazer a brincadeira. Cada vez mais, eles começavam a contar. E cada vez que acontecia, em vez de ficarem bravos, eles ficaram... Por quê? Porque eles conseguiram traduzir a ação, dar a eles um novo significado. Levar outro plano. Levar um outro plano e traduzir. Em vez de traduzir isso como algo ofensivo, eles traduzem a realidade de outra forma, o significado que tem a realidade de outra forma. Assim também Torá e Mitzvot. Se a pessoa entender e conseguir dar um significado para cada uma das mitzvot, para cada um entender, isso só estudando Torá, não conheço outra fórmula, se alguém conhece, por favor, me diga. A única fórmula que eu conheço estudando Torá, quando a pessoa estuda a Torá, entende o significado e o que ele ganha, e como ele conquista níveis, e como o bom e o prazeroso e o kavod vem através de Limud Torá. Pessoal, os esforços, eles começam a ser mais irrelevantes, a serem menos como, não é mais, mais uma vez eu preciso para Tefilá. Tov, yala. Ou, de novo, eu tenho Havruta, eu tenho Daf Yomi, tenho que acordar às 6h15 da manhã, realmente, se a pessoa vive o dia inteiro só com a consciência de que eu preciso, por que você precisa? Por que você precisa? Você precisa porque senão eu não vou chegar em lugar nenhum. É verdade? Não deixa de ser verdade. Mas isso você não vai conseguir admitir com isso. Eu quero, exatamente. Você tem que transformar no eu quero. Então você tem que ver quão significativo e quão prazeroso e quão central e quão importante é cada uma das suas mitzvot. Se a pessoa realmente tivesse consciência do que cada uma das mitzvot, de cada passo que ele dá, cada vez que ele dá um sorriso em casa, como isso faz diferença, às vezes, sabe, no âmbito de midot, quanto isso pode ser relevante. Se a gente percebesse como cada conduta nossa em casa, é difícil, às vezes a gente esquece, não está na nossa frente, mas como cada vez que a gente dá um sorriso em casa, ou sobrepõe um mau humor em casa e traz uma boa virada, como, mesmo que agora não parece, sabe, às vezes a pessoa chega em casa e tenta ao máximo fazer um bom ambiente, uma boa virada, ele recebe uma sapatada. Acontece. Aí vem depois, não acontece com ninguém. Não, eu estou falando antigamente. É uma coisa real. É uma coisa real, não faz parte da nossa realidade. Cai um raio do céu, exatamente. Os elefantes começam a voar. Uma coisa um pouco mais... Estão assustando o cérebro. Não, mas se a pessoa soubesse que dessa vez, tá bom, dessa vez não deu certo, mas próxima vez, uma hora isso vai entrar. Uma hora isso vai mudar. Isso vai mudar a realidade em casa. Isso vai mudar o ambiente em casa. Você só tem que ter perseverança. Não pode achar que, tudo bem, um dia a gente tem esse erro. Não sei, eu tenho esse erro. Às vezes você passa 2 anos sem se esforçar, sem fazer a avodat hamidot em casa, sem se leashkia, sem se empenhar. E aí um dia você faz chuvá. Você entende que, eu preciso mudar a minha conduta em casa. E você está esperando que você vai chegar em casa com um grande sorriso e um buquê de flores e você vai virar, no mínimo, Mashiach. Quer dizer, mínimo dos mínimos, você é um Mashiach que veio salvar as pessoas e está todo mundo lá te esperando com compreensão e entendimento de como errar é humano e agora a gente vai abrir uma nova página. Não é. Você 2 anos não... Agora, um pouco mais de esforço para consertar o estrago que você fez. O livro já começou. Exatamente. Agora você vai precisar trabalhar um pouco mais. Não que não seja verdade, mas um pouco de paciência, um pouco de perseverança, um pouco de acho não é que de um lado... Mas como a pessoa vai ter força de fazer isso? Quando ela visualizar, quando ela tiver consciência de que as ações dele fazem diferença.
Se a pessoa acha que a ação dele não faz diferença, em casa é um ótimo exemplo. Na verdade, é um exemplo fantástico. Quanto eu não sei quem conhece, uma vez eu falei, no Sheva Brachot, eu falei que tinha, quando eu era menino, tinha uma fita, The Marvelous Middos Machine, a máquina maravilhosa das midot, em inglês, de como trabalhar as midot. Isso chama-se, em português, bem claro, casamento. O casamento é a oficina das midot. Porque, de um lado, você não pode, quando você não está casado, você pode ser falso. Falso com você mesmo, não de más intenções. Você, como não tem nenhum comprometimento, não tem tanta dificuldade, por assim dizer, de ser legal. E quando você não está mais afim de ser legal, você se afasta, acabou. Shalom, não tem nada a ver com... Sabe, é muito mais fácil ser altruísta quando você não tem, não é dia a dia, não é... Mesmo quem vive em premiar, você vive com um cara no quarto, você engole o sapo e você fala, olha, não é para sempre, não tem nada a ver com esse cara, não preciso... É muito fácil. Então, de um lado você não pode. De outro lado, não trabalhar nas midot, deixar tudo explodir também não dá certo. Não tem condições. Então, você é obrigado, automaticamente, você é obrigado a trabalhar nas suas midot. Em casa, en malasot. Você tem que fazer as coisas da forma certa. Enquanto você não fizer as coisas da forma certa, você vai ainda ter uma sensibilidade muito forte de como ainda tem o que consertar. E por que eu falei tudo isso? Porque em casa tem esse trabalho, a pessoa tem que saber que vale a pena. Mas eu não consigo trabalhar só querendo fugir das brigas. Sim? A pessoa que o dia inteiro, o que ele faz é tentar trabalhar suas melhores, tentar ser legal, tentar ser bonzinho, tentar ajudar em casa, só para não entrar em problemas, uma hora ele cansa. Aliás, a mulher também, sim, só que a gente tem homens. Uma hora eles cansam. Se a mulher passa o dia inteiro tentando deixar o marido feliz só para ele não ficar irritado, chega uma hora que quanto já dá. Porque ela não vê um valor em per si, ou ele não vê um valor em per si em ser bom, em ajudar. Não tem nenhum real valor. O único valor é manter a Guerra Fria. Medo do castigo. Medo do castigo. A gente, às vezes, eu falei isso uma vez em Shabbat, Shalom não é Guerra Fria. Sim, a gente, às vezes, quer tentar, a gente traduz Shalom Bayit como não ter conflitos. Não ter conflitos não é Shalom. Talvez é importante, provavelmente é importante. Mas Shalom é algo, a palavra Shalom vem da palavra Shalem, algo completo. Shalom é uma harmonia. Mais do que a paz, ela é mais próxima da palavra harmonia. Para você ter harmonia, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que entender, tem que dar valor. As suas ações, elas têm que fazer sentido para você. Senão a pessoa não consegue. Simplesmente não consegue. Tem um nível, tem um raf, né? Tem uma risca, até quando a pessoa aguenta. E aí, a hora que isso preencher, Shemerachem. Para todos os lados. Não tem como... Não digo, opa, não é que não existe, tem que saber abrir mão, tem que saber levater. Todas as midot são certas, mas a gente sempre procura... Isso é só um exemplo. Em várias e várias áreas da vida, a gente procura as técnicas, né? Os equilíbrios. O que é importante? E muitas vezes não tem... A pessoa se sente incomodada, porque de um lado, você sabe que é importante abrir mão e levater, e as midot e tudo e tal, e ser bonzinho. De outro lado, a pessoa se sente enforcada com isso. E aí começam todo tipo de filosofias. Eu estou agora desabafando. Você encontra por aí todo tipo de filosofias de como lidar com esses problemas. Uns falam, não precisam trabalhar nas tuas midot, porque trabalhar nas tuas midot, você tem que aceitar. Já ouviram falar? Você tem que aceitar os seus problemas. É verdade, eu não digo que não, mas às vezes a pessoa aceita os seus problemas e fala, é o que temos para hoje, se vira. Mas ele não fala isso para ele fala isso para a mulher dele. É o que temos para hoje. Eu sou um cara irritado. Zé Michani, agora faz com isso o que você quiser. Ou o outro lado, a pessoa tenta ao máximo, ele vai engolindo, certo? E ele se sente triste, ele se sente deprimido, ele se sente... E a gente sempre procura onde está o equilíbrio aqui. Onde está a verdade? Como eu realmente tenho que lidar com esses fatos? Então, tem vários fatores que... Mas o primeiro disso é que as coisas não são contraditórias. A gente não está aqui nem para abrir mão de Avodat Hamidot, mas também não para que Avodat Hamidot seja autoflagelação. Avodat Hamidot tem que ser algo que a pessoa entende que é bom para ele, que a pessoa entende que nisso vai se construir algo pleno, algo completo, algo total. Quando a gente fala que a pessoa, por exemplo, tem que aceitar suas fraquezas, não é aceitar suas fraquezas e sentar em cima delas agora a vida inteira para tomar um chazinho.
Aceite que você tem fraquezas e comece a trabalhar nelas. Quer dizer, você está irritado. Antes de mais nada, entenda, eu estou irritado. Não precisa negar. Uma pessoa que começa a negar, ele não vai conseguir trabalhar na sua Midat HaKaas porque ele por ele não tem, apesar de ele ter. E ele entra nesse conflito. Então aceita que você tem casa. E agora o que você faz com isso? Como você melhora daqui? Como não pode ter casa? É verdade, não pode. Eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu tenho. Também é verdade. Duas grandes verdades. Agora como a gente junta as duas? Como eu faço? Seja uma pessoa que quer construir alguma coisa. E um dos grandes segredos para isso é exatamente entender o valor do que eu estou fazendo. Entender a importância do que eu estou fazendo. Entender por que isso muda. Por que isso é significativo. Por que as pessoas têm que parar e ler de banana. Não tem muita outra forma. A pessoa tem que parar e pensar e se perguntar essa pergunta. Por que é importante eu chegar em casa com um sorriso? O que isso constrói em casa? Por que é importante eu ter uma cavruta todo dia? Por quê? O que isso dá para mim, para minha vida, para o meu crescimento espiritual, nas três dimensões que a gente falou, seja na dimensão do Sachar Vaonesh, na dimensão do prazer, do gostoso, seja na dimensão do kavod, de eu atingir um nível, atingir um patamar, atingir um status, seja na dimensão mais elevada da Shlimut Matzma, onde isso cria em mim, onde eu sou uma pessoa mais plena, onde eu sou uma pessoa mais completa, onde eu sou uma pessoa que está mais próxima de Hashem. A pessoa precisa parar e pensar, ele fala, olha, por que essa mitzvah me leva a isso? Isso vai dar para ele, o que vai dar para ele é um incentivo, o que vai dar para ele a força, o que vai fazer com que ele seja zariz. Aí, não digo, o Yetzirah não foi dormir por causa disso. Quer dizer, é importante saber que, mesmo depois, a gente ainda tem o Yetzirah, ele vai querer derrubar e vai querer, mas você já é Mandei Amar, entendeu? Você já não é mais você já tem um 6, já tem alguma coisa para falar para ele. Você tem que falar, olha, sabe quantas vezes aqui naquele lá, você se cansa. Nosso trabalho, Baruch Hashem, tem bastante coisa para fazer. E de vez em quando você se cansa, você fala, não aguento mais. É mais um problema, mais um problema. Você tem que parar e pensar por que é importante o que você está fazendo. Qual é a mashmaut? Que isso cria? Por que você está em todos os âmbitos? Pode ser no seu âmbito pessoal. Obviamente, a pessoa, quanto mais elevada ela for, quanto maior ela for, se sempre ele pensar quanto isso é importante no meu mundinho egoísta, no final das contas, isso também vai... ele precisa evoluir sua forma de ver, sua forma de viver. Mas sem isso, não tem como ele conseguir conquistar as rizut. Pode ser que ele vai fazer as coisas, mas fazer as coisas com empolgação, fazer as coisas com toda a força, fazer as coisas também com toda a concentração. Sabe, fazer as coisas que agora eu estou estudando, eu não estou... Melhor do que isso, vou dar um exemplo dentro de Avodat Hashem. Agora eu estou rezando e eu não estou estudando. Às vezes tem esse, sabe, você abre um livro, você quer ler alguma coisa, porque você sente que você não... Muitas vezes, quer dizer, no inconsciente, a gente sente que... Eu estou rezando, mas eu posso ainda, no meio que eu estou rezando, eu posso ler as pigas, eu posso conseguir ainda ler também alguma coisa, ler mais um alahá, ler mais um perush no Chumash, terminar o meu daf. Chaval al-Azman. Quer dizer, a tua tefilá é chaval al-Azman. Eu só estou traduzindo. Não tua tefilá é uma perda de tempo. Desculpa a forma mais pesada. Eu não estou Chas v'Shalom falando, eu falo para mim mesmo. Eu tenho esse problema muito sério. Não consigo na tefilá, eu fico inquieto se não tem um segundo livro aberto. Mas é errado. Se você entendesse o valor do que você constrói na tefilá, você estaria concentrado no que você está fazendo. Você estaria focado no que você está fazendo. Você não precisa viver em outros mundos. Calma, quando a gente fala de outros tipos de distrações. O cara está no Havruta e o Havruta vai para o banheiro. Ele abre o celular. Você acabou de perder toda a tua concentração que você construiu durante meia hora. Você estava dentro da Gemara, você saiu. Agora, por favor, começa do começo. Quer dizer, é uma sorte, é um fato. Você tem que entrar de novo na Sugiá. Vale a pena? Só parar e pensar é difícil. Digo, é muito difícil. Porque, como a gente falou, ganhar aqui temos dois obstáculos, não só. Na Zeirut, a Zeirut ela não é natural. Quer dizer, desculpa, ao contrário. A Zeirut, o fato da pessoa ser uma pessoa cautelosa, uma pessoa que presta atenção no que ele faz, é natural, é normal. Assim que a pessoa é uma pessoa normal, adulta, vive dessa forma. Só que tem o Yetzirah, que ele é forte. Alguns obstáculos. A Zeirut ela não é nem natural. A pessoa no seu status quo, ele é preguiçoso. E ganhar da sua natureza é difícil, não? É difícil. Mas se a pessoa entender por que isso vale a pena e se concentrar nisso, ele vai conseguir construir.
Vai, vamos mais um pouquinho. Vekasher itamet oine. Na verdade, tudo que a gente falou é a próxima frase do Mesilat Yesharim traduzida. Vekasher itamet etzel ha'adam godel erech hamitzvot v'rov chovato ba'em. Quando a pessoa entender quão grande são os valores das mitzvot. E quanto à obrigação, quanto comprometimento ele tem com essas mitzvot, quanto ele está obrigado, ele tem uma função, ele tem algo que ele precisa cumprir. Automaticamente o seu coração vai se despertar para fazer a avodat Hashem, e ele não vai abrir mão, ele não vai ficar fraco, não vai ficar molengo, não vai ficar fraco. Porque ele entende que ele tem aqui alguma coisa muito, muito significativa, muito grande. Vamos mais um pouco? Parar por aqui. Vamos parar por aqui, a gente vai começar a Bezat Hashem semana que vem. A gente tem mais um assunto, falar sobre a Karat Tov. Um assunto um pouco sensível para as pessoas. Então, Zaco Baruch.